O aumento de mortes por Covid-19 deixou mais difícil a rotina dos trabalhadores de funerárias e de cemitérios. Os recordes sucessivos de mortes criaram um cenário assustador. Os cemitérios não estão dando conta dos sepultamentos. Brazil is bracing for what could be its deadliest month yet in the pandemic. Take a look at these cemeteries shown from the air. That is the scale of the disaster. A Covid-19 tem deixado famílias devastadas pelo trauma de não poder velar seus mortos. Por causa do risco de infecção pelo coronavírus, as famílias tiveram apenas 10 minutos para se despedir dos seus parentes. No Brasil, já são mais de 600 mil vidas perdidas em decorrência da Covid-19, além do registro de mais de 21 milhões de casos confirmados da doença em todo o país. Somente no estado de São Paulo, mais de 150 mil pessoas morreram vítimas do novo coronavírus. É um número que para muitos deve não significar muita coisa, mas para a gente significa, porque são vidas. Vidas que se foram, vidas que cada um tinha uma história. Duas dores terríveis, né? Terríveis, porque a dor de perder o pai, perder o ente querido, e a segunda dor de não poder se despedir, dar um velório digno como ele merecia. Cemitérios lotados, trabalhadores sobrecarregados e o adeus que nunca aconteceu. Essas foram características da crise gerada por tantas vidas perdidas ao mesmo tempo. Estivemos no maior cemitério da América Latina, o da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Por lá, a média de enterros em 2019 era de 25 a 30 por dia. Mas com a pandemia, o cemitério chegou a 90 sepultamentos diários. No período mais crítico, chegamos a fazer 105 enterros num dia. Então foi uma parte mais, assim, vamos dizer, meio problemática. Vocês chegaram a ver quantas covas, mais ou menos, cada dia, assim? Em torno de 150. 150? 150 por dia. Só já deixando pronta, já para pronto sepultamento. O Adenilson é sepultador há 27 anos no cemitério. Ele esteve trabalhando durante toda a pandemia. No início, ele estava fazendo plantão das 7 da manhã até as 6 da noite. Mas por um certo período, ele chegou a trabalhar até às 11 da noite em razão do aumento dos casos. A gente fazia em torno de, a cada 2-3 minutos, um enterro. Então acabou que você fica sobrecarregado também pela um pouco a idade, né? E aí você acaba cansando, mas é a necessidade. É como se fosse um período crítico de guerra, né? Pelo tanto de mortes. Então acaba que você fica um pouco sobrecarregado, mas mentalmente a gente tenta segurar para continuar fazendo, porque estamos servindo a população, né? E aí tem que trabalhar e fazendo um serviço, né? É o chamado de os heróis invisíveis, né? Porque quase ninguém vê, mas está ali fazendo o trabalho. Além do trabalho redobrado, o sepultador também precisou lidar com o medo de contrair o vírus. Eu peguei Covid, peguei o ano passado. Perdi o olfato, o paladar, fiquei com muito medo, fiquei assustado. A minha esposa, ela cuidou de mim, eu fiquei deitado em casa, que a gente fica sem fazer força para não ter, fazer força para respirar esses negócios, né? Mas eu fiquei o tempo todo preocupado, falei, será que vai ser agora que eu vou? Porque todo mundo tá morrendo. Tudo eu fui cumprindo ali a quarentena, fazendo tudo certinho, e aí eu melhorei. Aí depois tomei as vacinas, porque chegou as vacinas. Esse ano peguei de novo. Só que agora eu já não perdi o cheiro nem nada, mas você sente falta de ar, algumas coisas. Mas mesmo se cuidando, eu peguei, porque a gente pega um ônibus, a gente vai no mercado, e aí tem pessoas que não se cuidam. E devido a essas pessoas que não se cuidam, acaba passando pra gente que se cuida. Perdemos o auxiliar de administrador, ele morreu, né, de Covid. Perdemos alguns jardineiros que morreram de Covid. Né, perdemos o sepultador que morreu de Covid. E aí perdemos alguns colegas de trabalho, sim. A pandemia ela veio de uma forma para provocar um estrago muito grande, tanto na família quanto no profissional de quem está trabalhando, na saúde, no cemitério, entendeu? Então ela veio para dar um choque grande. Ao vivenciar tantos enterros diariamente, como será que fica a saúde mental dos sepultadores? No começo eu fiquei meio assim, como é que eu posso dizer? Fiquei muito abalado. Por mais o profissional que você seja, você é um cidadão de carne e osso, você não é de pedra, nem de ferro. E o sentimento também é mútuo, né? Todo mundo tem o mesmo sentimento, principalmente a questão da morte. Então por isso, a gente sentimos muito,
muito mesmo. Eu tive um sepultamento que eu fiz aqui nessa quadra aqui, ali assim, nós estávamos enterrando o pai do rapaz, né? E aí ligaram para ele do hospital, falando para ele levar a roupa da mãe dele. Geralmente quando você vai para o hospital levar uma roupa é que alguém está recebendo alta, não que você está em óbito, e que foi no caso da mãe dele. E aí ele até falou pra gente, deixa essa outra cova do lado aqui, não enterra aqui ninguém não, porque eu quero colocar minha mãe do lado do meu pai. Então aquilo é muito forte, saber que está enterrando o pai num dia e no outro dia estava enterrando a mãe de Covid. Então isso é muito forte, principalmente pra gente que trabalha aqui dentro, né? Não é fácil. Fica triste porque a gente fala brincando até que a morte separe, mas nem na morte separou, na realidade, porque você enterrar praticamente quase junto, né? Então é triste. Eu separo na questão do profissional com o pessoal, né? Porque tenho 2 filhas, tenho a minha esposa, tenho a Kathleen e a Nicole, né? E a Sheila, que é a minha esposa. Então eu não quero levar tanto sofrimento, mesmo elas vendo pela televisão, o pai falando lá, dando muitas entrevistas, mas mesmo assim eu não quero levar tanto sofrimento para casa, para que não venha, por ser pessoas novas, não venha sofrer tanto. Mas elas perguntavam, pai, aí como é que foi hoje? Eu falava, filha, foi muito trabalhoso. Evitava muitas vezes de falar, foi 90, 100, 110, né? Mas porque é um número que para muitos deve não significar muita coisa, mas para a gente significa, porque são vidas. Vidas que se foram, vidas que cada um tinha uma história, e por ter essa história e por seus parentes amá-los, então a gente fica marcado. A gente não queria uma situação dessa. A minha maior alegria seria chegar um dia aqui no centro e falar, hoje não vai ter sepultamento, porque não morreu ninguém. Vai ser impossível. Pelo tamanho de São Paulo, tem milhões de habitantes, é impossível. Mas assim, quando tem um número menor, um número reduzido de sepultamento que a gente faz por dia, a gente agradece a Deus, que hoje morreu menos. Em 2020, as imagens aéreas da quadra 115A do cemitério da Vila Formosa viraram manchete com a abertura de novas covas enfileiradas lado a lado. Na época, o então prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse em entrevista coletiva que a grande quantidade de covas não tinha relação com a pandemia. A imagem, em primeiro lugar, é real, mas é importante esclarecer que ela não tem nenhuma relação com o momento que nós passamos. Todo ano, ao final do período das chuvas, isso é feito nos cemitérios municipais para preparar o cemitério para o ano todo. Então, portanto, não há nenhuma novidade no que foi feito em 2019, 2018, 2017. Essa imagem ela pode ser feita todos os anos nos cemitérios municipais. Durante nossa visita, em setembro de 2021, notamos que todas as covas abertas na quadra 115A já estavam preenchidas. No mesmo ano, São Paulo ganhou um cemitério vertical construído no estacionamento do cemitério da Vila Alpina. A estrutura tem 1.000 vagas para armazenar os caixões de vítimas da Covid-19. Em março de 2021, o segundo maior cemitério de São Paulo, o da Vila Nova Cachoeirinha, chegou a suspender enterros por falta de vagas. Na ocasião, a média móvel de mortes no estado de São Paulo chegou a 821 por dia. Nos cemitérios privados, a pandemia também trouxe impactos. Nesse particular, localizado na cidade de Suzano, foram realizados 1.012 sepultamentos em 2019, sendo que em 2020 esse número subiu para 1.438. Em novembro começou a segunda onda. Ninguém percebeu que ela estava aí, mas ela disparou. O que aconteceu em seguida? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, explodiu. Só para se ter uma ideia, em 2021, no primeiro semestre, nós fizemos a mesma quantidade de sepultamentos que nós fizemos em 2020 inteiro. O João é proprietário do cemitério particular, que possui cerca de 11.000 pessoas sepultadas. Ele trabalha no ramo funerário há 20 anos e nos contou que vem acompanhando a superlotação nos cemitérios há um bom tempo. Os cemitérios públicos já estavam superlotados. A maioria deles já estavam quase sangrando. Aí o que acontece? Vem a pandemia, o número de óbitos aumenta e eles estavam
exumando 100 e sepultando 100 antes da pandemia. Então eles exumavam e sepultavam, exumavam e sepultavam, exumavam e sepultavam. Isso ia rodando naturalmente. Quando chegou a pandemia, eles exumavam 100, mas tinham que sepultar 150. Durante a pandemia, nós aqui tivemos que acelerar a construção de túmulos para atender. Conseguimos. Se isso persistisse mais um ano, não sei como seria. Mas eu estou preocupado com uma coisa que vai acontecer em 23, 24, 25. Os sepultamentos que foram feitos de Covid foram feitos num saco plástico. Os corpos foram sepultados num saco plástico. E esse saco plástico não permite a troca de gases com o ambiente externo do túmulo. E a minha preocupação é, quando for exumar, os corpos vão estar intactos? Vão estar inteiros? Não poderão ser exumados? Se não puder, significa que prolonga muito mais 3 anos o problema de superlotação que hoje já está acontecendo. A situação é muitas vezes ignorada, mas agora os cemitérios viraram um palco principal para entender a dimensão da pandemia da Covid-19. Em um relatório de 1998, a Organização Mundial da Saúde avaliou que cemitérios superlotados também podem trazer riscos para o meio ambiente e a saúde pública. Ou seja, o alto número de sepultamentos escancara esse outro problema. Um cemitério mal dimensionado ou um cemitério implantado numa área que não é adequada, sem respeitar as normas, como qualquer outra atividade que envolva resíduos humanos, ele pode causar uma contaminação. Não necessariamente está causando, mas ele é um potencial causador de uma contaminação. Quando a gente morre e começa a degradar, ele forma resíduos, né? Que têm sido chamados de necrochorume. O chorume é um nome clássico já, ele é ligado aos depósitos de resíduos de lixo, domiciliar, industrial, qualquer tipo de resíduo assim. É chamado de chorume. Então, por associação, o antigo pesquisador da USP, o professor Alberto Pacheco, que é uma referência mundial, ele e uns outros pesquisadores definiram esse nome como sendo associado ao cemitério, né? Necro de morte e chorume, que é o resíduo líquido ali. Então, o corpo da gente, por exemplo, uma pessoa de uns 70 quilos, assim, ela vai formar uns 30, 40 litros desse necrochorume ao longo da degradação. Não é de imediato, assim, né? Que são 30 litros que estão injetados no solo. Durante um período que varia até 1 a 3 anos, dependendo do solo e das condições climáticas, vai se formar esse líquido que vai percolando devagarzinho no solo, né? E aí ele pode ficar retido no solo ou pode chegar até o freático. Mas isso assim, a contaminação de um corpo, por exemplo, na mata, sempre tem animais morrendo, né? Tem corpo se degradando. Então isso é comum na natureza, né? Um corpo se degradando e chegar no solo, quer dizer, ele vai ser depositado no solo e chegar no freático. Isso é extremamente comum. O que o ser humano faz de diferente? Ele junta tudo numa área pequena. Até aí, por exemplo, num cemitério particular, acontecem alguns poucos enterros por dia. Né? Então isso é diluído ao longo do tempo também e de uma área grande, por exemplo, aqueles cemitérios parques ou coisa assim. Os cemitérios públicos, eles já têm uma área mais restrita, principalmente os antigos. Eles têm uma área que eles estão depositando os corpos também restrita. E por conta da contaminação, a média de sepultamentos, que era, por exemplo, 30, 40 por dia, subiu exponencialmente. Deve ter chegado na casa de algumas centenas em alguns cemitérios públicos da cidade de São Paulo. Numa área restrita. Ou seja, aquele volume de líquido, que eram alguns litros que eram gerados, passou a ser dezenas ou centenas de litros que estão gerados e que estão chegando no freático. Portanto, a capacidade de depuração do solo
e dos micro-organismos que estão no solo, que normalmente iriam decompor esses elementos, ela já fica mais restrita, ou pode não estar acontecendo. Então, essa contaminação pode, não necessariamente está, mas ela pode estar chegando no freático, e essa água pode servir de abastecimento para a população do entorno, que eles possam ficar assim, uma coisa assim. Então, é um risco potencial que pode acontecer. Isso só é controlável através de postos de monitoramento, coleta de amostras de solo e de água dessas áreas possíveis de contaminação. O Fernando faz esse estudo desde 2007 e destacou que, além do monitoramento feito pelos órgãos responsáveis, uma outra forma de evitar problemas é seguir as regras para a construção dos novos cemitérios. Em 2003, foi publicada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, a Resolução número 335, que obriga que cemitérios tenham licenciamento ambiental para serem construídos. Esse controle é feito pelo órgão fiscalizador de cada estado ou município. Essa resolução prevê que, para implementar um cemitério, seja feito um estudo para analisar o tipo de solo na área, as condições climáticas da região e o mapeamento dos níveis de profundidade dos lençóis freáticos para evitar contaminações. O que elas estipulam? Que deve ser feito um estudo da área onde você quer implantar o cemitério, para saber se o solo é adequado, e principalmente se o freático está numa profundidade tal que você tem uma camada de solo suficiente para esse líquido que se formar ser depurado ou ser retido pelo solo antes de chegar no freático. Tá? Então, normalmente o que se espera é que uma camada de solo entre a base da última inumação, né, da último corpo que vai ser enterrado, normalmente são 3, né, gavetas. Então, vamos supor que a última, a mais baixa, esteja a 2 metros de profundidade. Então, essas normas estipulam que o freático tem que estar pelo menos 3,5 metros de profundidade, ou seja, 1,5 metro de distância da parte mais baixa da cova. Isso é suficiente? Talvez não. Se você tiver um solo arenoso, a migração do líquido é muito rápida. Tá? Pode ser alguns centímetros por dia ou coisa assim. Se você tiver um solo argiloso, essa migração é muito mais lenta. Então, esse 1,5 metro pode ser adequado. Eu discordo da regra nesse sentido. Eu acho que, ao invés de estipular uma medida, eles tinham que ter estipulado um estudo para você determinar qual que é a velocidade de percolação, e aí, com base nessa velocidade de percolação, estimar essa profundidade mínima, né? Mas eles acharam que, pela média, 1,5 metro seria suficiente. Pode ser e pode não ser. Mas essa é a principal regra que tem que ser seguida, né? Além da distância dos corpos d'água superficiais, por exemplo, distância de rio, que o Código Florestal estipula, coisa assim, distância também para as paredes do cemitério, né? Eu acho que, em relação a proteger o meio ambiente, essa profundidade do freático é um dos pontos mais importantes. As regras existem e servem justamente para evitar problemas no futuro. Porém, a maioria dos cemitérios foram construídos muito antes dessa resolução ser publicada. Como a gente não pode mais mudar os cemitérios de lugar, tem cemitérios que estão lá há dezenas de anos, o que a gente tem que fazer hoje em dia é controlar para saber se está acontecendo essa contaminação e controlar principalmente a captação de água do entorno, né, desses bairros do entorno, principalmente os que ficam abaixo, né, que a gente chama de jusante do empreendimento. O acesso à água subterrânea tem que ser muito bem controlado. Com a quarentena decretada, outro fator também causou a dor de dezenas de famílias: os velórios com capacidade e duração reduzidas. Outra coisa que foi péssimo para as famílias foi não ter direito a um velório digno, a uma despedida. Só sabe o que é isso quem passou por isso. Pegar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa e sepultar sem fazer uma oração. Isso foi triste demais. Essa foi uma realidade para o Devanir. O pai dele, José Barbosa, de 71 anos, faleceu vítima de Covid-19 em maio de 2020. O dia do velório dele, uma das dores maiores da nossa vida foi porque nem podemos fazer uma despedida, né, digno e merecido, não pudemos. Não pudemos.
Ele ficou 9 dias internado. Internou dia 13, foi entubado 2 dias depois e no dia 22 já faleceu. 9 dias após ser internado já faleceu. A causa morte foi insuficiência respiratória, SARS, Covid-19, enfim. O seu José foi sepultado no Cemitério da Saudade, na cidade de Mogi das Cruzes. Dos 11 filhos, apenas 9 conseguiram estar no enterro. Segundo Devanir, o velório nem poderia ter acontecido, mas a família ainda conseguiu, com muita persistência, alguns minutos para se despedir. Foi muita briga também, porque não queriam tirar direto da funerária e ir para a cova. E aí eu fui falar com a administração, fui falar com o rapaz da funerária, falei pelo menos 5, 10 minutos para a gente fazer uma oração, né? A gente vinha muitas vezes nos velórios desconhecidos do meu pai e ele sempre falava, filho, tá vendo tanta gente que tem aqui no meu velório, vai vir muito mais gente. Eu falava, eu sei pai, mas não fala nessas coisas, né? E quando ele morreu não veio ninguém, não pôde nem fazer o velório lá na capelinha, colocaram em cima de uma mesa de madeira ali, uns 10 minutinhos, 5, só pra gente fazer a oração. A questão também que a gente não sabia se exatamente o corpo dele estava dentro do caixão, né pai? A gente não tinha também toda essa certeza. Não sabíamos se era o meu avô que estava lá, porque não podia, o caixão ficou lacrado. Então, esse daí foi um momento muito triste, tanto para a família quanto para nós que estava fazendo o trabalho. Porque era só em torno de 10 minutinhos, mas não tinha nem como abrir o caixão, porque estava dentro do saco, então a maioria vinha tudo dentro do saco, já lacrado, por causa do risco de contaminação. Então eles ficavam ali 10 minutinhos, e eram em torno de 8, 7 pessoas, não podia vir todo mundo, né, porque tinha o protocolo, e a gente fazia o sepultamento. Até mesmo gente conhecida meu, da família, seguiu esse protocolo, né. Eu enterrei um primo meu aqui, tinha 36 anos, morreu de Covid. Um amigo que está enterrado nessa quadra ali, perdido de Covid. A gente fizemos também o mesmo protocolo, 10 minutinhos, pouca gente. E passamos pela mesma situação da família, e isso é triste, porque geralmente você tem um período, quando é um enterro normal, tem 1 hora de velório, 1h30, dependendo da situação. E ali tem como você despedir de uma forma certa, de quem você amava, de quem você perdeu. E agora, por essa situação, você não tem nenhum tipo, vamos dizer, uma dignidade de você fazer um sepultamento de que você possa ali pegar e despedir da sua família, que você ama, de uma maneira correta. Então foi muito triste nesse período de pandemia com isso daí. Todos os tipos de sofrimento possíveis a família passou. 2 dores terríveis, né? Terríveis, porque a dor de perder o pai, perder o ente querido, e a segunda dor de não poder se despedir, dar um velório digno como ele merecia. Foi assim uma coisa que não aconteceu praticamente. Sim. Até hoje parece que a gente não se despediu do meu pai. Sim, tinha também aquela questão do consolo, a gente não podia consolar o outro. Eu não consegui dar um abraço no meu pai no dia que ele perdeu o pai dele. Eu estava mal, ele estava mal, só que a gente não podia se abraçar para tentar consolar um ao outro, mas infelizmente, né, não tinha mais o que fazer, não tinha o que ser feito. Não se trata apenas do tempo para o enterro digno ou das questões trabalhistas. A verdade é que não há como trazer um ente querido de volta. A dor da perda não tem prazo para acabar. Não são somente covas no chão de terra do cemitério, são mais de 600 mil vidas que se foram. Eram seres humanos que amavam e que eram amados por outros seres humanos. É impossível dimensionar o que tudo isso representa.